Fala, comunidade, a gente está aqui então no segundo episódio do Fora das Quadras, ainda no campeonato CS Off-Season 2023, e hoje a gente está aqui com a equipe Under Control 156, que teve um excelente desempenho nessa temporada, ficou em 6º lugar no Mundial. Então, esse aqui é o Luca Carvalho, esse aqui é o Victor, e a gente vai começar então com as perguntas, pode ser? Então, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é: como funciona o robô de vocês e quais são os principais mecanismos deles? Bom, começando aqui, né, com o nosso sistema de coleta, então, a gente tem 2 coletores, né, no nosso robô. Um aqui que é o de cubo, que a gente utiliza para pegar os cubos do chão, né, se a gente quiser. É uma forma bem eficiente, né, mais rápida e tal. Aqui a gente tem esse intake que a gente chama de intake duplo, né, que ele é duplo justamente porque ele consegue tanto armazenar o cubo ou coletar o cubo da Double Station, como também coletar o cone da Double Station. A gente opta por nosso robô pra gente não pegar cones do chão, porque a gente acha que é uma coisa que não acontece, né, que não é válida a gente gastar muito tempo fazendo um mecanismo pra isso. Então a gente só sobe esse braço aqui, né? Quer falar um pouco mais sobre o braço, Victor? Então, pessoal, como o Carvalho já falou, esse aqui é o nosso intake duplo, então ele pega tanto cubo quanto cone. A gente pega ele da Double Station, tá? Não pega do chão. Então ele sobe, coleta o cone e daí já recolhe para poder fazer o ponto no grid. Aqui a gente também tem, né, a mudança que a gente fez aqui, a gente tem os módulos Swerve, né, os nossos mecanismos aqui, mas é basicamente isso que a gente tem de mecanismos. O nosso robô, a gente partiu para algo bem simples assim, para a gente focar em consistência e ver as falhas que ele tinha e melhorar ele o máximo possível. Então, ele é poucos subsistemas, mas porém muito eficiente. Tá bom. Para a segunda pergunta que eu tenho para vocês é: como é o processo de produção de vocês? Vocês mandam para terceiros? Que tipo de material vocês usam? Ou se vocês têm maquinário no próprio laboratório de vocês? Bom, a gente produz algumas das peças que a gente tem no nosso robô, na nossa CNC, no nosso laboratório, mas também a gente também conta com o apoio dos nossos patrocinadores. Então, algumas das peças principais do robô foi feito por eles e a gente... Bom, como o Victor comentou, né, grande parte das peças assim a gente faz nos nossos patrocinadores. Então, cortes a laser, então de chapas e tal, que a gente precisa, gussês, que são feitos corte a laser aqui como essa, a gente faz na Coferox. Aqui tá o logo deles aí. Nossos grandes parceiros aqui nos ajudaram, cortaram pra gente esse take de cubo e tal. Também as chapas daqui. Isso daqui, se eu não me engano, foi feito na nossa CNC, que a gente tem uma rotter lá, maker lá no nosso laboratório. Ela dá pro gasto, assim, a gente tá tentando aliviar a tensão dela, né, então por isso que a gente vai atrás desses patrocínios e tal. E também peças fundamentais, né, de níveis industriais muito altos que a gente manda confeccionar lá na Mouse Metalurgia. Então, como essa daqui, por exemplo, que é, na minha opinião, minha peça favorita do nosso robô, que é essa peça que segura todo o braço, basicamente, ele segura o eixo, né. Então, as nossas orientações para a pessoa que estava fazendo a peça lá na CNC de 3 eixos, se eu não me engano, né? Foi que a gente não queria nenhuma folga, então a pessoa foi lá, daí viu que não entrou ainda, daí foi lá, fez um pouquinho e o braço ficou totalmente perfeito com essa peça, assim, porque a gente tem realmente 0 folga. Então a gente pode fazer, o robô pode despencar na parede, que não vai acontecer nada com esse braço, e isso é uma das coisas que faz o nosso robô ser tão bom, né? A confecção das peças e tal. Então por isso que a gente conta muito com os apoios dos nossos patrocinadores. Então, terceira pergunta que eu tenho para vocês é: quais componentes elétricos que vocês usam e como vocês organizam eles dentro do espaço robô de vocês? Porque dá para ver que o robô de vocês é bem pequeno, então eu queria saber mais como vocês organizam tudo isso. Bom, a gente usa os padrões, né? Spark Max e tal. O nosso robô, ele é todo Heavy Robotics. A única coisa que não é Rev Robotics dele é o camcoder, né, que é da CTRE. Então é a única coisa que a gente está utilizando fora da Heavy, né? Mas aqui, vem aqui, câmera. Ó, se tu gravar aqui, ó, mais perto, a gente consegue ver aqui no chassi. Aqui no chassi vocês podem ver que tem umas estantes onde a gente acopla esses Sparks, né, para assim a gente diminuir o espaço e tal. E também o caminho dos cabos fica mais organizado. Se vocês conseguirem olhar, vem aqui, ó. A gente tem o RoboHill, que inclinado com uma peça de impressão 3D aqui. Isso libera bastante espaço embaixo do RoboHill, né? Pra gente acabar passando nossos cabos e tal.
porque como o Bruno comentou, o nosso robô é muito pequeno, né? Então a gente precisa ter bastante otimização desses espaços e tal, para colocar todos os componentes elétricos em ordem, para passar todos os cabos que a gente precisa para o nosso robô poder funcionar, né? E uma outra coisa que a gente também teve que fazer, a gente fez todo o cabeamento por dentro dos tubos do robô, então a gente tem que tomar cuidado para acabar não furando errado e acabar danificando alguns dos cabos que passam aqui por dentro. Então aqui dá pra ver que eles saem e dá pra... fica bem mais protegido também, tem essa. Então eles saem por aqui e por aqui. Então, uma outra pergunta que eu acho que muita gente fica curiosa é qual é a linguagem de programação que vocês usam e como vocês organizam a questão do teleoperado e do autônomo de vocês, e queria saber se vocês querem e podem mostrar um pouquinho do código de vocês. Deixa eu só ligar o robô. Quer que eu já mexa ou... Bom, Nunes, a linguagem que a gente utiliza é o LabVIEW, né? Para surpresa de muita gente, a gente é um dos poucos times existentes aí na linguagem do LabVIEW, né? Isso nos traz muitas dificuldades, porém muitas facilidades, né? Por conta da história que o nosso time tem com a linguagem. Então a gente tem bastante VIs, bastante coisas para fazer, né? Dentro do LabVIEW, que a gente tem muita noção do software em si, né? Agora tá ligando aqui o robô, eu vou conectar e vou mostrar um pouquinho para vocês de como o nosso teleoperado funciona primeiramente. Bom, pessoal, aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque o braço estende bem alto, mas antes de mostrar para vocês, né? A gente basicamente organiza o nosso código em LabVIEW no Periodic Tasks, em grande parte, né? A gente utiliza uma máquina de estados geral, onde a gente controla todos os set points, né, que a gente quer, mas para o controle já dos mecanismos e tal, a gente utiliza Smart Motion, né? Não é o recomendado, tá? Mas no nosso caso está funcionando muito bem, por conta que as nossas gearbox, elas estão muito overspecced, que a gente chama, né? Então, elas têm muita mais potência sobrando do que deveriam ter. Então, o Smart Motion funciona muito bem para o nosso braço e para o nosso braço do intake, né? Para os dois braços. E a gente utiliza ele para dar uma aceleração e desaceleração mais tranquila, né? Pra gente conseguir dessa forma ter um controle mais suave no nosso robô, né? Então, só pra dar um exemplo da máquina de estados, né? Nesse estado que a gente está agora é quando o driver não está fazendo nada, né? Então só a tração fica ativa. Então, agora vamos supor que o Victor ali vai apertar para coletar o cubo. Então, ele aperta o botão de coletar o cubo, né? Vocês podem ver que o braço ele abaixa e começa a coletar aqui. A gente tem um sensor ali de infravermelho, onde consegue detectar a entrada do cubo. E também vocês podem ver que o LED já mudou de cor também, né? Quando a gente tem o cubo aqui dentro. Agora eu vou pedir pro Victor pontuar mid. Não, antes Y. Então, agora, o que a gente faz agora, se a gente quiser pontuar mid, né? Ou high o nosso cubo. Ali vocês podem ver que ele ficou assim pra cima, mas isso é uma opção caso a gente queira pontuar low rápido, né? Então, caso ele queira só jogar o cubo pra fora, ele pode ter a outra opção. Mas assim é caso a gente queira pontuar no mid ou no high. Então, a gente põe esse braço aqui pra trás, que a gente chama ele de safe position, né? Onde é uma posição onde fica muito mais fácil para a pontuação ocorrer, porque não tem nada na frente desse braço, desse intake, não tem nada para atrapalhar ele na pontuação, né, pessoal? Então é muito melhor de fazer a pontuação. Então mostra aí, Victor. Aqui vocês podem ver, ele aperta o botão de ejetar e ele ejeta, né? Vamos só mostrar rapidinho o pegar cone dele, só para não passar batido. Então aqui ele sobe, né? Para verificação se a gente pegou o cone ou não, a gente usa o infravermelho e a gente também utiliza a corrente do intake, né? A gente utiliza a corrente do motor, no caso, a gente vê a corrente que está sendo passada para ele e se ele estiver puxando mais corrente, significa que tem alguma coisa ali, né, travando o funcionamento dele. Então vai, Victor, pontua aí no mid o cone. Aqui vocês podem ver que ele desce um pouquinho, ele não desce completamente e aí ele volta ao normal, né? Uma coisa que não dá para demonstrar aqui no nosso pitch, mas que é muito legal, é como a gente utiliza a nossa Limelight, né, com o nosso Swerve, que inclusive o Swerve foi um grande desafio dentro do LabVIEW, né, por conta da gente ter que
criar uma biblioteca, né, totalmente do zero e tal, fazer o nosso código autoral, né, para isso, colocar os equacionamentos, a cinemática do Swerve. Então, foi um grande trabalho, né, mas ele, querendo ou não, facilita muitas vezes a implementação de algoritmos. Por exemplo, a nossa Limelight, a gente utiliza o ângulo de deslocamento dela para alinhar para o lado. Então, a gente usa uma malha fechada, né, de PID, para fazer esse controle para o lado e fazer ele alinhar direitinho ali com o post ou com a April Tag, né, dependendo do que a gente queira. A gente também pega com a programação, também com o cálculo trigonométrico, a gente pega a distância, né, que a gente está do alvo. Então, com essa distância, a gente consegue pegar e verificar se o nosso robô está apto a acertar o alvo, né. Então, com isso, a gente tem uma coisa que a gente chama de auto-score, que a gente dá as variáveis dele, do robô, como é que ele fica alinhado e apto a pontuar, né. E se o robô está recebendo os parâmetros e está dentro daquela range, né, ele acaba esperando o controle do operador. Se o operador não apertar para pontuar em 1 segundo e tiver tudo certo para pontuar, o auto-score vai sobrepor o input dele, né, e vai pontuar para ele. Então isso nos dá muita mais agilidade, né, muita mais precisão durante a partida e é um controle a mais em geral, né, para facilitar a vida dos pilotos. Então, muito obrigado. Acho que muitos times vão ficar muito felizes por causa dessa grande apresentação da programação de vocês. Assim, mais 2 perguntinhas para encerrar. Eu vi que vocês fazem CAD do robô de vocês e tudo mais. Eu queria saber como funciona a questão em que software vocês usam, como vocês organizam as pessoas para fazer o CAD do robô de vocês e se vocês têm algum tipo de deadline para cumprir para a montagem do robô de vocês, porque querendo ou não, todas as temporadas de FRC são só 2 meses, um pouquinho mais, então é algo que fica bem apertado para muitos times. Então, pessoal, a gente usa o OnShape para fazer o nosso CAD e a gente primeiro define o que a gente quer fazer no nosso robô. Então, quais são as coisas obrigatórias e coisas opcionais que a gente quer fazer, mas talvez a gente não necessariamente vá. A gente define o pessoal que vai fazer o CAD geralmente 1 ano antes, alguns meses antes do kickoff, com o pessoal que quer aprender ou que está aprendendo e já vai ter um conhecimento avançado para conseguir fazer o CAD da temporada. A gente demora algumas semanas para terminar e ao longo da temporada a gente vai aplicando o que a gente fez no CAD na vida real para conseguir terminar o robô. Muito bem, e uma das últimas perguntas, que na minha opinião é a mais importante, como vocês definem a estratégia de vocês? Tanto antes da competição e quando na competição, como é que vocês definem alianças, já que vocês foram tão bem? Alguma estratégia deve ter sido em volta disso? A gente conversa muito com o time, então a gente vê o que cada um acha também. Para definir as coisas do robô, a gente também assiste o kickoff, todo mundo entende o jogo primeiro, para daí a gente tomar as decisões importantes. Antes das partidas, a gente fala principalmente com os mentores e com os drivers para ver o que eles querem e a gente fala com as outras equipes para saber o que eles vão fazer para a gente poder criar alguma estratégia em cima disso. É isso, a gente sempre fez essa questão, né, de também muda muito com o jogo, né, então o nosso robô ele acaba ficando muito híbrido a mudanças de estratégia, né, e tal durante a partida, por conta da gente conseguir essa facilidade de pegar os 2 objetos, né, eu acho que isso é muito importante nessa temporada, tu ter essa resiliência, né, de nunca parar na partida. É isso aí. Então, muito obrigado, gente. É muito bom ver vocês aqui, vocês participarem da comunidade. Então, gente, é isso. Esse foi o 2º episódio do Fora das Quadras. Espero que tenham gostado. Então, se inscrevam e eu vejo vocês lá.